graça e paz a todos vocês que nos acompanham neste culto, da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida e Salvador da nossa alma. Sejam bem-vindos a este culto em que vamos adorar a presença do Pai Celestial. Quero convidá-los a um momento de oração. Oremos. Pai, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração o fato do Senhor nos teres aceito como filhos. E isto só foi possível porque o Senhor incluiu o seu único Filho, Jesus Cristo, no processo de buscar e salvar o que se havia perdido através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Isto nos aproximou do Senhor. Isso nos convenceu dos nossos pecados, da tua justiça e do juízo sobre a nossa vida. Isso abriu um novo e vivo caminho de acesso à tua presença, que sem a intervenção do Senhor Jesus Cristo, isto não seria possível. Amado Senhor Deus nosso Pai, lhe agradecemos porque, pelas ações do teu Espírito e da tua palavra em nossa vida, nos sentimos renovados e aceitos para nos aproximarmos da tua presença, para te adorar em espírito e em verdade. Lhe agradecemos o privilégio do culto nessa noite. E por isso lhe somos gratos, porque o culto que preparamos para oferecer ao Senhor, o faremos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico. A equipe de música, o grupo de música da nossa igreja, do Ministério de Culto e Música, nos conduzirá à presença do Senhor através de cânticos. Vamos adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus. Adoremos com cânticos. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua
morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Muito bem, após adorarmos a Deus com cânticos, vamos prosseguir agora alimentando a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3. Nós estamos ministrando aos corações o fato de que Deus usa a experiência do apóstolo Paulo através de uma carta para as igrejas da Galácia para ensinar aqueles irmãos e nos ensinar como é que nós podemos viver embaixo da graça de Deus. E esse ensino não foi aleatório e nem está sendo hoje aleatório. Porque diante da multiplicidade de evangelhos que se espalharam pelo mundo, muitos já não sabem discernir o verdadeiro e puro evangelho do falso evangelho. Aqueles que ensinam a verdade do que daqueles que falseiam a verdade. Então abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3, e vamos ler o mesmo texto que lemos na semana passada. 3, versos 15, 16, 17 e 18. Leiamos. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento
depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. No último estudo nosso, ele foi inteiramente baseado no versículo 15. Para mostrar a mim e a vocês que nas relações humanas, muita coisa se aplica nas questões espirituais, nas questões cristãs e também nas questões bíblicas. E hoje vamos seguir a partir do versículo 16. E no verso 16, o apóstolo Paulo enfatizou que as bênçãos de Deus não são adquiridas por mérito, mas em virtude das promessas do Senhor. Veja lá o que diz o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como que falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. A declaração feita então no verso 16 pelo apóstolo Paulo é muito clara. Descendente no singular e não descendentes no plural. Se é no singular, é uma referência a uma pessoa, como o próprio verso declara. O descendente de Abraão não é Isaque, não é Jacó, não foi Davi, nenhum outro, mas Jesus Cristo. Isso está confirmado amplamente em vários textos, como Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 22. Considerando, pois, que Paulo era um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele julgou relevante o termo descendente estar no singular e associou esse aspecto
diretamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o descendente de Deus e ao mesmo tempo o descendente de Abraão. Através desse descendente, Jesus Cristo, seriam todos abençoados, todos os povos, em Cristo, com Cristo, para Cristo e por Cristo. Por isso, que o versículo 8 do capítulo 3 declarou assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aí eu pergunto, em Abraão ou em Cristo, o descendente? Eu diria que inicialmente a Abraão, pelo fato de ser um homem que foi a mais pura expressão de um relacionamento com Deus pela fé, mas também a fé que suscitou obediência e uma obediência que foi sustentada pela fé. E todos os que são filhos de Deus, e é bom deixarmos claro que só pode ser considerado como filho de Deus aqueles que se encaixam na declaração do Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, que dizem: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, só pode ser considerado filho ou filha de Deus quem creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador da alma, Senhor da vida e Filho de Deus. Ele é o descendente. E nessa condição de descendente, ele nos tornou filhos de Deus e herdeiros segundo a promessa de Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção para Gálatas capítulo 3, versículo 26, quando lemos 26, quando lemos assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Destarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, de 26 até o verso 29. Portanto, isto explica o versículo 16. Porém, somos remetidos ao versículo 17. E no verso 17, o apóstolo Paulo aplicou a ilustração extraída das relações humanas, lá no versículo 15,
a aliança que Deus firmou com Abraão. Vejam, lá diz assim, verso 17: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Se não se pode alterar um testamento após ter sido ele confirmado, quanto mais as alianças que Deus fez com os humanos através da aliança com Abraão e da aliança com Jesus Cristo. Interessante que este raciocínio enfatiza que a entrega da lei de Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, de modo algum anulou a aliança que já tinha sido feita com Abraão vários séculos antes da lei ter sido dada por Deus a Moisés. Meus amados, para vocês entenderem isto melhor, é bom citarmos alguns exemplos. Porque a aliança de Deus com Abraão veio primeiro, antes da lei, séculos antes da lei. Por isso a aliança, ela está acima da lei. Deus fez várias alianças importantes no Antigo Testamento. Por exemplo, com Noé, Gênesis capítulo 9, com Abraão e sua família, Gênesis capítulo 15 e capítulo 17, com todo o povo de Israel, por meio de Moisés, Êxodo 19, Êxodo 24 e Êxodo 34, com Davi e toda a sua casa, segundo Samuel 7 e capítulo 23, e de novo com o seu povo escolhido, que com ele estabeleceria uma nova aliança. Jeremias 31 e também Hebreus capítulo 8. A nova aliança, a base dela não era aquela feita a Abraão. A base dela era Jesus Cristo. E o seu sacrifício, cujo sangue foi chamado de o sangue da nova aliança. O problema com essa reconstrução é que, segundo o texto hebraico de Êxodo 12, versos 40 e 41, os israelitas passaram 430 anos no Egito. Interessante que este número, esse período de tempo de 430 anos, corresponde a um número arredondado 400, citado em outra passagem, como o tempo de permanência dos israelitas no Egito. Gênesis capítulo 15, verso 13, e também livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 6, no testemunho que Estevão deu perante os judeus. Então, meus amados, essa aliança precisa ser lembrada, porque ela é em Cristo, o descendente. E uma das explicações
para essa diferença de números, 430, 400, é que Paulo estava dando apenas um valor aproximado. Os israelitas ficaram no Egito por esse período e os patriarcas viveram antes deste período. Uma observação pertinente neste momento é que a promessa de Deus a Abraão, ela foi repetida posteriormente a Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 14. E foi nos dias de Jacó que o povo de Israel desceu do Egito para se estabelecer em Canaã, onde ele habitou. Os seus descendentes voltaram para a terra da promessa, que era Canaã. A palavra usada no versículo 17 de Gálatas 3 é: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. A palavra usada nesse texto, traduzida por previamente estabelecida ou anteriormente estabelecida ou confirmada, é que significa validar com antecedência. Independente de quanto tempo se passar, ela está validada para ser cumprida no tempo que Deus definiu. Quando aplicadas à aliança de Deus com Abraão, essa expressão previamente estabelecida ou anteriormente confirmada, provavelmente se referem ao ato de Deus fazer juramento ao patriarca. Ele jurou pelo próprio nome dele, pela santidade dele, pelo caráter dele, pela pessoa dele. E aí eu quero chamar sua atenção para um texto, se você puder até acompanhar aí na sua Bíblia, de Hebreus capítulo 6, versículo 13, quando o autor ou autora da carta aos Hebreus faz a seguinte afirmação: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E por que Deus fez isso? Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus jurou que a sua promessa se cumpriria, que a sua aliança seria eterna. Ele jurou por si próprio, por si mesmo. A finalidade dessa confirmação, uma vez que Deus não mente, Hebreus 6,18, é prover
consolo e esperança. Ou seja, confiemos na palavra. Porque na medida que nela confiarmos, ela nos consolará. E ela sustentará a nossa esperança. Porque tanto a aliança quanto a promessa irão se cumprir. A esperança é um aspecto essencial da fé cristã. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esperança é um aspecto essencial no exercício da fé daqueles que foram feitos filhos de Deus porque creram no Senhor Jesus Cristo. E aí então, chegamos ao versículo 18, apoiado nos argumentos anteriores. Paulo conclui que a promessa feita por Deus a Abraão era suficiente por si só. A lei de Moisés não poderia acrescentar nada à promessa. A herança do povo de Deus, debaixo da nova aliança, está sujeita à promessa feita a Abraão e não à lei. Aliás, se você ler Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5, quais são as promessas contidas na lei? Se a lei possuísse algo para adicionar à promessa e à aliança, sobretudo para a nossa salvação, a promessa de Deus não seria suficiente, seria deficiente como promessa. Tomando por base essas considerações, parece que, desde o início das interações de Deus com a humanidade, a fé sempre foi a essência ou a substância de tudo o que Deus requer de nós. A fé, obviamente, foi muitas vezes testada pela resposta do homem, seja em obedecer, seja em desobedecer ao que Deus exigiu em determinado momento. De acordo com o escritor da carta aos Hebreus, o sacrifício de Abel foi uma resposta à fé que ele tinha em Deus. Assim como a construção da arca por Noé e seus filhos foi uma resposta à fé que Noé tinha nas afirmações de Deus e nas propostas de Deus. A ida de Abraão para Canaã, Hebreus 11, de 8 a 10,
e sua disposição em sacrificar Isaque foi uma resposta à fé que ele depositara na pessoa de Deus. E por isso, nós podemos concluir a reflexão e o estudo desta noite dizendo 3 coisas mais. A primeira, na cruz, Jesus demonstrou o amor do Pai quando Jesus foi sacrificado, para que nós, criaturas, tivéssemos acesso à glória de Deus por toda a eternidade. Eu quero chamar a sua atenção para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 5, verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, verso 21, perdão. E capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Portanto, na cruz, Jesus expressou o mais profundo do amor do Pai. A segunda coisa é que esta bênção prometida a Abraão e à sua descendência foi feita a nós os que cremos. E essa bênção desejamos dividir com o mundo dos incrédulos, para que sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e assim abram o seu coração pela fé para receber Jesus Cristo como Salvador da alma e Senhor da vida. E em terceiro e último lugar, encerrando, tão certo como Deus não mente, essa promessa foi garantida a todos os filhos de Deus pela fé em nosso Senhor crucificado e ressurreto, Jesus de Nazaré. Guarde essas coisas em seu coração. Vamos adorar a Deus com mais um cântico. Adoremos. Saberei tudo o que tens pra mim, face a face te verei, rodeado de poder, todo meu temor se vai, com a luz do teu amor, onde posso encontrar tua eterna paz
onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra Teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Você tem convicção suficiente para dizer isso ao nosso Deus? Que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, o seu coração, a sua voz, a sua vida sempre vai dar glórias ao nosso Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda
agora que adoremos com cânticos, vamos orar. Orar pelos enfermos, orar pela vida das pessoas, das famílias da igreja. Vamos orar pelos maridos, pelas esposas que estejam eventualmente passando por momento difícil. Vamos orar pela vida da igreja, pela frente missionária de Cambará, de Ibiporã, de Grandes Rios, pelo pastor Giovã, pelo pastor Soares, pelo pastor Paulo, pelo pastor Edney, pelo pastor Luciano, pelo pastor Pantoja, pelo pastor Moisés, por todos os pastores da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez diante do Senhor estamos para lhe agradecer as certezas que a Tua palavra nos dá, que nós estamos incluídos, tanto na aliança quanto na promessa. E por estarmos incluídos é que buscamos a Tua face para lhe agradecer pela vida da nossa igreja. Pelos membros da nossa igreja. Mas também para pedir a sua bênção pelos enfermos. Pelas famílias da igreja. Pelos pastores da igreja, pelas frentes missionárias da Tua igreja. Pai amado, nós lhe pedimos, tem misericórdia e compaixão de nós, como sempre o Senhor teve, e sustenta-nos na Tua graça. E ajuda-nos a jamais nos desviarmos do verdadeiro e puro Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua presença no culto desta noite. Dá-nos um restante de noite embaixo da Tua graça e um descanso ao físico, à mente, ao coração. No nosso repouso. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero me despedir, desejando a você que fique na graça, fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, e os seus projetos de vida. Tenhamos todos uma boa noite. Tchau.